Já ouviu falar da brincadeira do copo, não já? Às vezes até mesmo você já fez. Você, quando criança, com seus amigos, com as suas amigas, criança é curiosa, não é? E ficam, vamos fazer uma brincadeira, mãe e o pai não podem saber. Então todo mundo se reúne na garagem de alguém, em alguma casa, em algum quarto. E aí ficam lá, né? Usam um copo, usam uma chave, usam um livro, fazem qualquer coisa. E ficam lá, se tem algum espírito aqui que se manifeste, eu nem vou contar como, para que se você nunca fez, você não sinta vontade de fazer, não é? O que de verdade a gente sabe é que todo mundo que costuma fazer essa brincadeira, quando o copo anda, ninguém está presente para contar, porque sai cada um pelo primeiro buraco que encontra, morrendo de medo. E aí corre para casa tremendo. Ai, meu Deus, aconteceu um negócio. A gente estava lá e a gente fez uma pergunta e o copo andou. Ai, mas foi fulano que empurrou? Não, não fui eu, foi você, eu também não empurrei. Aquela conversa toda de desespero, de susto. Por quê? Porque de verdade, efeitos físicos acontecem através das manifestações que deram origem, se você se lembra, deram origem na história da doutrina espírita à curiosidade das pessoas que buscava, através das mesas girantes, encontrar respostas para suas indagações superficiais. Isto gerou em Kardec o desejo de estudar essa realidade. E isto foi assim através da interferência dos espíritos sobre os corpos físicos. Depois, ao lado das manifestações físicas, temos as manifestações inteligentes. Porque não é apenas através da ação sobre a matéria que os espíritos atuam, também atuam sobre a inteligência das pessoas. Há manifestações inteligentes em vários setores. Manifestações que estão ligadas à nossa capacidade de perceber, em que os espíritos não precisam mover cadeiras, não precisam mover banquinhos, eles podem atuar em nosso espírito, e fazer a gente entender ideias, ter informações mentais, sentir coisas. São manifestações intelectuais, não é? Além disto, existe Kardec, aqui no livro dos médiuns, estuda as diversas manifestações físicas espontâneas. Eu ouvi um barulho. Você já viu na televisão fogo que começa em lugares onde não há nenhum fator desencadeante? Incêndios que começam a ocorrer em roupa molhada. Fenômenos físicos que vão espantar os moradores, pedras que caem sobre telhados sem que ninguém jogue, ruídos, assim, inexplicáveis, dentro de lugares onde não há nada para justificá-los. São manifestações físicas que acontecem espontaneamente. E o livro dos médiuns explica isto. Além disso, existem as manifestações visuais. O capítulo 6º começa a tratar sobre aparições, desaparições, sobre a existência de diversas imagens que podem surgir para todos enxergarem ou só para alguns enxergarem. Nós temos visto em inúmeros programas, em inúmeras reportagens, fenômenos em que pessoas veem a imagem, não é? De uma santa que surge na parede, que surge num vidro molhado, que surge em uma câmera fotográfica quando alguém tira uma foto. Fenômenos de aparição, manifestações visuais. E, entre outras, chega até aquilo que é mais comum, o estudo dos fenômenos físicos e intelectuais que são produzidos em reuniões mediúnicas, em ações deliberadas, em que pessoas que estão querendo aprender se unem aos espíritos que querem ensinar em casas espíritas sérias. Então, aí começa a explicar os médiuns específicos, os médiuns que escrevem a chamada psicografia, os médiuns de efeitos físicos, porque há médiuns que têm condições mais abundantes de doar fluidos vibratórios, energia que produz efeitos físicos. Médiuns que escutam, médiuns que falam, médiuns que enxergam, médiuns sonambúlicos, médiuns que saem do corpo, médiuns curadores, médiuns que, estando
a serviço dessas causas positivas, são instrumentos dos espíritos amigos para levar benefícios a outros. Alguns médiuns especiais, como diz o capítulo 16º do Livro dos Médiuns, que são aqueles que eventualmente, desenvolvendo certas qualidades, podem apresentar aptidões, como essas que vocês estão vendo aqui, que estão servindo de fundo para o nosso programa, pintura mediúnica. Você vai ver em algumas imagens a pintura mediúnica sendo feita. Estas são duas telas executadas na pintura mediúnica. Médiuns especiais. Por que especiais? Porque são mais importantes? Não, porque estão fazendo algo que não é qualquer pessoa capacitada para fazer. Então, a mediunidade aqui da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia, ou seja, da pintura psíquica, da pintura mediúnica, Kardec já trata dela, como também do desenho, não só da pintura, mas do desenho. Como se formam os médiuns? Poxa, eu achei tão interessante, André. Eu sinto certas coisas, o que eu devo fazer? Kardec trata dessa questão da formação dos médiuns, explicando como são os passos naturais, não para que a pessoa que não tem mediunidade comece a tê-la, mas para aquelas que sentem certas coisas, que têm certas percepções, possam direcioná-las e extrair disto um conteúdo positivo em aprendizado e em atividade, no bem. Aí Kardec, no capítulo 18, fala sobre os inconvenientes e os perigos da mediunidade, falando muito daquilo que nós estávamos dizendo, que Moisés também alertava. A doutrina espírita estuda isto, levando as pessoas a entenderem que se trata de algo responsável, algo importante e sério em nossas vidas. Qual é a influência moral do médium? Basta ver espírito para ser médium? Pode ser que sim, mas a influência moral é fator preponderante na mediunidade. O médium não é médium porque já é santo, porque já é puro, porque já é perfeito, porque já é melhor que os outros. Não. Muita gente que a gente fala assim, pô, mas que nego ruim, é médium. Sente a presença dos espíritos, fala com os espíritos e ainda assim faz maldades. Isso é um problema dele. Mas Kardec fala da influência moral do médium. Se nós quisermos ter bons espíritos a nos ajudar, precisamos nos tornar melhores também. Não basta ser médium, receber entidade, falar com eles. Nada disso é suficiente. É preciso melhorar-nos para atrairmos bons amigos. Porque se não fazemos isto, seremos assessorados por espíritos iguaizinhos a nós. Imperfeitos, maldosos, mesquinhos, egoístas. São nossos companheiros. É isso que encontro na gente. O capítulo 23º fala sobre as obsessões. A ação dos espíritos pouco evoluídos sobre as pessoas que também abrem espaço na sua sintonia para esse tipo de influência. Começando pelas coisas simples, passando pelas coisas mais profundas, chegando a graus mais intensos de obsessão. E como combater isto? O capítulo 23º nos ensina não apenas que existe a interferência do mundo espiritual negativo, mas também como a gente pode evitá-la. Identidade dos espíritos, podemos saber quais foram estas entidades, quem foram, onde viveram. Sim, o mundo espiritual pode nos dar detalhes, como muitas vezes nos dá. Quem podemos evocar? Podemos chamar algum espírito desencarnado com nosso pensamento, nossa voz durante uma reunião mediúnica e ele vir? Isso é possível? E Kardec